Os Apócrifos. Pseudo-epígrafo da Gênese. Livro de Melquisedeque. A criação do universo. Capítulo 7. As 36 semanas anunciadas pelo Criador cumpriram-se, trazendo a noite do santo Shabá, na qual subiria ao altar o Cordeiro da Promessa. Aquele que, mergulhado nas trevas, faria brilhar os olhos de Abel, o Conselho da Luz. Semelhantemente ao Cordeiro, Eva sentia naquela noite a dor de dar à luz. Adão, com suas mãos ainda banhadas pelo sangue do sacrifício, envolveu o frágil corpo daquela criança com as peles macias de uma ovelha, vestes que simbolizavam a justiça protetora do Salvador. Contemplando-o, acalentado em seus braços, Adão disse com carinho: "Filhinho, o teu pai é Elohim." Deu-lhe então o nome de Abel. Quando no alvorecer, Caim testemunhou a alegria de seus pais pelo nascimento daquele filho, foi possuído por sentimentos de ciúmes e mágoas. Com grande ira disse-lhes que, por sua vida, somente os vira chorar. Seria esse pequeno intruso um único digno de suas alegrias? Adão e Eva com carinho procuraram mostrar a Caim o quanto o amavam e que o nascimento de Abel não devia entristecê-lo, mas alegrá-lo, pelo privilégio de ter um irmão que lhe seria amigo e companheiro. Poderia trabalhar unidos na transformação do mundo num paraíso de paz. Abel, envolvido pela bondade divina, crescia em sua natureza física e mental. Ainda pequeno, passou a entender o significado daqueles sangrentos sacrifícios. O pensamento de que o Criador do universo haveria de tornar-se uma criança como ele, com a missão de oferecer sem sacrifício como aqueles inocentes cordeiros para a redenção dos pecadores, emocionava-o até as lágrimas. Como Caim, Abel amava a natureza, com seu jardim cheio de flores e frutos. Sentia-se também triste ao ver o sol tombar no horizonte, ferido pela escura noite. Contudo, alimentava-se não de sonhos em aventura, mas de esperança e confiança, naquele que, semelhante aos cordeiros, se entregaria ao altar para que, depois de que aquecer com a luz de sua verdade o coração do homem em meio à noite de pecado, surgir como o sol de Shabá, trazendo consigo a eterna conquista. O casal, fecundado pelo amor divino, gerou 2 meninas, que, por sua vez, passaram a ser disputadas na grande batalha espiritual pelo destino do universo. Conscientes de sua responsabilidade, aqueles pais procuravam imprimir na mente de suas filhas as eternas verdades do reino da luz. Nesse esforço, eram auxiliados por Abel, para quem o plano da redenção era o tema de suas mais doces meditações. Bastava olhar para um cordeiro e vinha-lhe à mente as doces lembranças da redenção prometida. Foi seu grande amor pelo Criador que levou-o a tornar-se num pastor de ovelhas. A influência de Caim, contudo, era negativa sobre aquelas meninas. Ele vivia falando de seus sonhos de aventura, apontando para o paraíso distante, berço do sol nascente, prometia conquistá-lo um dia com suas forças. Não haveria mais noites, pois ele deteria o sol antes de sua partida. Em sua conquista, transformaria os vales sombrios em jardins floridos repletos de paz, inspirados por esse ideal. Caim tornou-se então lavrador. Plantava jardins que se carregavam de flores e frutos, lutava insistentemente contra espinhos e cardos, os quais acreditava poder finalmente bani-los completamente com seu esforço. Pobre Caim, escravo de uma ilusão. Caim tornou-se finalmente em estatura semelhante ao pai. Trazia na face corada as marcas do sol que tanto amava.
e em seus músculos a força que julgava necessária para detê-lo antes de sua partida. Movido pelos sonhos alimentados desde a sua infância, preparava-se agora para uma viagem de aventuras. Desceria ao desconhecido vale e caminharia em direção à Casa do Sol. Não sabia por quantos dias se ausentaria de seu lar, mas tinha certeza de que seria conquistador, vencedor em sua missão. Cheio de entusiasmo, Caim revelou aos seus familiares a sua decisão de partir. Todos ficaram preocupados e procuraram insistentemente fazê-lo desistir de seu plano. No vale, disseram-lhe os pais, habitam animais ferozes, sempre prontos a devorar. Entre risos, Caim procurou convencê-los falando de sua força. Fazia-lhes ver e dizia-lhes que em sua jornada, longe de encontrar derrotas, encontraria o caminho perdido que os conduziria à reconquista do sonho desfeito pelo pecado. Abel, conhecedor do verdadeiro caminho que leva à conquista, com lágrimas de compaixão procurou detê-lo, falando-lhe do plano da redenção. Voltando-lhes as costas, Caim saiu contrariado. Irava-se por não encontrar por parte da sua família nenhum apoio para a sua tão nobre missão. Adão e Eva, acompanhados por Abel e as duas filhas, com tristeza seguiram-no implorando para ficar. Mas ele, adiantando-se em seus passos, desceu a colina, mergulhando naquela ameaçadora selva que o separava do paraíso. O entardecer alcançou Caim já distante do lar. Naquela floresta perigosa e hostil, as trevas trouxeram ao seu coração um temor. Já não era aquele corajoso lutador que prometera conquistar em todos os seus passos. Lembrou-se de casa e teve arrependimento da maneira ingrata como havia tratado seus pais naquela manhã. Ali, no vale escuro, pela primeira vez, ansiou pelo fogo. E pelo fogo do sacrifício. Contudo, ele jamais acreditara na redenção simbolizada pela morte do Cordeiro. Ele cria no poder de sua vida que, aquecida pelo sol, crescia em força e esperança de um dia poder detê-lo sobre um reino de eterna paz e harmonia. No lar, seus pais e irmãos não conseguiam dormir. Tinham vontade de ir à busca do amado Caim, mas onde encontrá-lo? Lembravam dos demônios cruéis que invisíveis infestavam o vale, atormentando os animais que, dia após dia, iam tornando-se cada vez mais ferozes. Em agonia, prostraram-se aos pés do Criador invisível e clamaram fervorosamente pela sua proteção. Rogavam-lhe que o trouxesse de volta para o lar, pois sem ele tudo era tão triste. O Eterno amava profundamente Caim e jamais o deixaria sozinho naquela floresta. Em resposta àquelas preces daquela família aflita, então o Criador enviou seus melahins para protegeram-no de todos os perigos. Caim, vencido pelas opressivas trevas da noite que traziam consigo os ventos do temor, tombou irresistente ao solo frio. Ali permaneceu até ter a sua coragem e força restabelecidas pela luz do alvorecer. Animado pelo brilho da esperança, continuou seus passos de aventura rumo ao berço do sol, o paraíso com o qual sonhara desde a sua infância. Seus pés conduziram-no naquele dia através de um vale intensamente marcado pela morte. Com espanto, contemplava por todos os lados ossos secos e restos de animais devorados com ferocidade. Os seus ouvidos atentos chegavam uivos e gritos de feras ameaçadoras. Embora banhado pelo sol, Caim começou a ficar com medo. Imóvel, lembrou-se do lar, dos conselhos e roubo dos pais. Pensou nas constantes preces que faziam por ele. Estava certo de que não deixariam de clamar pela sua segurança ali naquela perigosa floresta, apesar da sua ingratidão. Tomado de espanto, viu finalmente o sol lentamente caminhar para sua morte diária. Se em sua presença tremia, o
que lhe reservaria a noite escura. Revivendo contudo os sonhos que tivera desde a infância, como um soldado que, mesmo atingido por um golpe, se levanta num último esforço de vencer, Caim alimentou-se de ânimo. Venceria o medo e conquistaria toda a selva, banido dela todos os ossos secos e os sinais de morte. Revigorado pelos ilusórios planos, em passos firmes, prosseguiu a sua jornada. Pobre Caim. O primeiro de uma multidão que, escravizada pelos mesmos sonhos de progresso, caminharia para dentro da noite, julgando encontrar o berço de toda a luz. Diante dos olhos de Caim, que jamais podia imaginar que todo passo que dava o levava para mais longe daquele sol que almejava conquistar, diante dos olhos de Caim, que jamais podia imaginar que todo passo que dava o levava para mais longe daquele sol que almejava conquistar, brilhou distante, por entre as ramagens, uma fulgurante luz. Cheio de curiosidade, apressou-se os seus passos, indagando silente. Mas como se eu o vejo declinar? Seria outro astro que, em seu berço, aguardava o momento de partida para aquele suplício diário? Com o coração pulsando forte pela emoção, adiantou-se em seus passos, julgando poder, naquele dia, detê-lo em sua partida. Inauguraria assim o reino de luz, conquistado por sua força. Correndo para a luz, porém, a viu desvanecer quando já próxima. Seria vertigem? Não. Desvanecera simplesmente para revelar-se mais brilhante aos seus olhos. Observando o brilho intenso, Caim, perplexo, ficou ao ver que procedia da face de um poderoso querubim, protetor que, desde a queda de seus pais, permanecera ali velando as divisas do Éden. Mudo, Caim contemplava a meiga face daquele Melahim que expressava todo o amor e fazia renascer em seu coração as emoções da infância. Sentia-se agora esquecido da sua missão, revivendo em lembrança o encontro que tivera com o Criador naquela noite de sacrifício. O querubim era semelhante a Elohim, tendo no rosto um brilho de sol, estampando no semblante preocupação. O Melahim, depois de contemplá-lo demoradamente, perguntou: "O que busca, meu filho?" Recordando seu esquecido ideal, Caim respondeu: "Busco a fonte da vida, o berço do sol." O Melahim continuou perguntando: "O que o leva a procurá-lo com tanto anseio?" Caim respondeu: "Eu sou amante de sua luz, que me faz ver em cada dia o fruto do meu labor. Admiro-o desde a minha infância, por isso trago no peito o ideal de um dia detê-lo sobre o céu." O querubim contemplava-o penalizado, sem saber como convencê-lo daquela ilusão alimentada durante tantos anos. Após um momento de silêncio, Melahim, com um ar de tristeza, procurando fazê-lo recordar as palavras que o Criador lhe dissera naquele encontro, perguntou: "Com que você irá detê-lo?" Confiante, Caim ergueu os braços em resposta. Não construíra enorme jardim com eles? Melahim, num esforço de tentá-lo fazê-lo entender que o sol é um símbolo do Salvador, disse-lhe: "Caim, nada poderá detê-lo, a não ser o amor. Quem ama caminha na mesma direção. Para onde você o vê caminhar todos os dias? Não é para o ocidente? Segue então os seus passos e jamais o verá chorar lágrima de sangue. Acompanha-o em sua caminhada e verá que você sempre chamou de morte. Consiste num alegre alvorecer para um continente além perdido das trevas." A afirmação do Melahim fez Caim lembrar-se de suas últimas palavras, ditas ao Eterno naquela noite transformada em dia.
Ele dissera que somente o sangue de seu sacrifício poderia trazer ou fazer brilhar a luz que triunfaria para sempre sobre as trevas. Contrariado, Caim abaixara a cabeça, determinado a não segui-lo nessa direção. Abalado, Caim encontrava-se agora diante de uma séria decisão que mudaria o rumo da sua vida e de uma multidão que poderia segui-lo. Mudo e a tremer, permanecia prostrado aos pés do Melahim, enquanto renhida luta tratava-se em seu íntimo. Desde a infância alimentara um ideal, caminhando na direção de um paraíso, o qual julgava poder conquistar pela força. Agora o Melahim apontava-lhe um caminho oposto de amor e sacrifício, o mesmo ensinado pelos pais e pelo Criador. Arrependido, Caim desejou retornar para casa, mas o inimigo se opunha, inspirando-lhe vergonha. Como encararia sua família, a quem prometera conquista pela sua força ao retornar de mãos vazias? Com o jovem Caim prostrado a seus pés, o Melahim, com voz de ternura, instava: Filho, volte ao lar. Não há caminho de conquista além do amor. Ele poderá ter espinhos e no trajeto um altar, mas é um caminho seguro, pois sempre leva o viajante aos braços de uma família amorosa que com saudade espera o fruto de seu perdão. Não será humilhante voltar. Não é esse o caminho do sol? O caminho do orgulho é sempre desconhecido. Em seu trajeto pode ter flores e a promessa de que não haverá o altar, mas o seu fim é sempre dentro da noite, distante dos braços aquecidos pelo perdão. Volte ao lar, meu filho, volte. O Melahim, com seus amorosos conselhos, conseguiu finalmente convencer Caim. Ele estava resolvido a percorrer o caminho do amor, desfazendo os passos até ali movidos pelo egoísmo. Aguardaria agora o sol para com ele seguir humildemente rumo ao altar que não mais lhe falava de derrota, mas de triunfo sobre a morte. Na colina distante, permanecia a família rogando incessantemente por Caim. Em seu anseio, não conseguiam ficar longe daquele altar, berço de lágrimas e sangue. Ali, junto a ele, Caim viera ao mundo, banhado pela luz do sacrifício. Ali fora instruído no caminho da salvação. Ali aguardariam com fé, até vê-lo retornar arrependido. Sob o sorriso do Melahim, Caim, vencido pelo cansaço de seus sonhos desfeitos, adormeceu a um passo do paraíso, de muralhas invisíveis. Muralhas que somente poderiam ser finalmente transpostas pelo amor que sacrifica. Uma brisa suave despertou naquela manhã, convidando-o a seguir o sol naquela jornada rumo ao altar. Como dois companheiros avançariam sobre os espinhos, quebrando-os com os seus pés feridos. Como guerreiros, caminhariam rumo à colina do entardecer, não para serem vencidos pela noite, mas para destruírem em sua fuga. Nessa marcha de resgate, tombariam finalmente sobre o altar distante, não vencidos pela morte, mas conquistando a vida nascida da luz. Com humildade, Caim deu os primeiros passos no caminho do arrependimento, caminho que logo após o altar lhe descerraria o seu lar de amor. Eram passos movidos por fé, pois diante de si não podia ver a face do seu companheiro, o sol, mas tinha certeza de sua presença, pois nos ombros podia sentir o seu calor a acariciá-lo como num terno abraço. Eram companheiros de jornada pelo caminho da conquista. Era o sexto dia. Na colina, a família ansiosa encontrava-se reunida desde a manhã ao redor do altar, inconsciente da experiência da transformação vivida por Caim lá nas divisas do Éden. Com lágrimas, rogavam a Elohim pelo querido Caim, ansiando vê-lo retornar.
Como era o dia da preparação, uniram-se no seu trabalho, deixando tudo em ordem para receberem o Santo Shabá. Limaram os jardins, colheram alimentos, prepararam as vestes e prepararam também o cordeiro para o sacrifício. Foi uma atividade muitas vezes interrompida por idas ao altar, onde estendiam demoradamente o olhar sobre o vale, na esperança de verem surgir aquele a quem tanto amavam. Caim, embora cansado pela longa jornada, continuava avançando com ligeiros passos, desejando alcançar o sopé da colina antes da noite. Podia divisá-la ainda distante, banhada pelo sol poente, o entardecer que até o dia anterior fora visto como a conquista das trevas sobre a luz. Processava-se diante dos seus olhos. Via agora o sol envolto por nuvens, tintas de um vermelho vivo, tombar como um herói conquistador, prestes a libertar um continente além do poder da noite. A escuridão envolveu o vale, e nele Caim, que, com os olhos fitos no último clarão a dissipar-se no horizonte, esforçava-se em prosseguir em seus passos na colina. Na colina, o patriarca Adão, com o coração a palpitar de saudade, anseio e dor, preparava-se para oferecer o sacrifício. Intercederia como nunca nessa noite pelo seu filho, cuja ausência torturava sua alma. Eva, em passos lentos, cheia de tristeza, seguiu seu esposo rumo ao altar, acompanhado por Abel e as suas 2 filhas. Sofriam muito naquela noite pela ausência de Caim. A esperança de revê-lo fora quase que totalmente banida. Num doloroso esforço, Adão ergueu o cordeiro, deitando-o sobre o altar. Quão doloroso era sacrificar, mas não havia outro caminho. Cabisbaixo em meio às trevas, Caim refletia. Todo o seu passado, construído por ilusórios sonhos, o via em cacos. Estava no limiar de uma nova vida, como uma criança recém-nascida sob a luz do altar. Caim esforçava-se para identificar aquele dia especial de sua conversão. A lembrança do último sacrifício o conscientizava de ser véspera de Shabá. Havia saído de casa no 4º dia da semana, quando seus passos conduziram-no para dentro de uma noite escura e fria, na qual temeu a morte. Refeito ao amanhecer do 5º dia, prosseguiu rumo ao desconhecido, até deter-se amedrontado no Vale dos Ossos, onde a tarde transformou em noite. Foi dali que contemplou o brilho do Melahim que o atraiu com o seu amor, detido em meio a trevas. Caim recordava como uma emoção os conselhos do Melahim que o levaram à mudança de rumo. Lembra-se dos passos de fé que moveram-ne durante todo aquele 6º dia rumo ao lar. Caminhar sobre o brilho do sol fora fácil, mas o que fazer agora, quando as trevas o detinham nas selvas? Caim, porém, alegrou-se ao saber que a escuridão naquela noite seria em breve ferida pela luz do sacrifício. Com anseio aguardava o momento de prosseguir sua jornada, orientado pelo fogo que lhe indicaria o rumo de seu lar. Movido pela dor da saudade e pelo último raio de esperança em abraçar o seu filho, Adão ergueu então o cutelo para matar o cordeiro. De seus trêmulos lábios escapa-se então uma aflitiva prece em favor ao seu filho. Adonai, hoje eu compreendo quanto sofres com a rebeldia de teus filhos, que trocaram o teu amor e o calor de uma família amorosa, que vive no seio da luz, pelas trevas do vale, onde o desespero e a morte atraem com ilusões de conquista. Neste momento, minha mão está erguida para ferir esta inocente ovelha, que com seu sangue precioso alimentará o fogo da esperança em abraçar o meu filho, que se encontra perdido. Faça, Adonai, com que o brilho dessa chama possa alcançar o meu Caim, onde quer que ele se encontre, fazendo voltar ao lar arrependido todos os súditos do Eterno. Todos eles, com emoção, contemplavam a comovente cena de significado tão grandioso. Daquele pai tremente
e aflito, pronto a sacrificar em favor do filho errante, vinha o grande Pai para atrair os seus filhos humanos do vale da perdição. Ofereceria o maior sacrifício. Após a sua angustiante prece, Adão imolou o cordeiro. O fogo da esperança ergueu-se imediatamente em brilhante chama, expulsando as trevas que envolviam aquela colina. Caim, que movido pela alegria de ser Shabá, erguera a fronte nas trevas, na expectativa de contemplar o brilho da conquista, ergueu as mãos aos céus agradecido quando viu surgir no escurecido horizonte a estrela da aceitação. Cheio de ânimo, prosseguiu em seus passos de fé, embora lhe fosse impossível enxergar e compreender todos os obstáculos que surgiam em seu caminho, fazendo tropeçar. Mantinha um olhar fixo no brilho do cordeiro imolado, avançando sempre, com a certeza da conquista. Os passos de Caim conduziram-no finalmente para junto da colina, onde podia ver a sua família reunida sob a luz do altar. Com o coração pulsando forte pelo cansaço e pela emoção, galgou em ligeiros passos a colina, detendo-se junto ao altar. Sua família, com os olhos cerrados, orava por ele. Não conteve as lágrimas ao ouvir o seu pai clamar: Adonai, meu Caim, meu Caim. Quando o envolverei em meus braços? Quisera voltar ao passado, quando com prazer o tomavam no colo. Ele era minha alegria e esperava tê-lo sempre junto a mim, mas ó Adonai, ele foi crescendo e se afastando, levando os seus sonhos de aventura. E hoje já é o 4º dia sem o nosso Caim. Meu coração está partido pela sua ausência e já não suporto viver sem ele. Se for possível, Adonai, traga-o de volta ao nosso Caim e que ele seja feliz do teu lado. Assim seja. Terminada a prece, Adão abriu os olhos para contemplar a chama do perdão que poderia, quem sabe, atrair o seu filho daquele vale sombrio. Seu olhar pousou de cheio em Caim, que jazia prostrado junto ao altar. Sem conter a alegria, Adão, com um brado de conquista, saltou para junto do seu filho, envolvendo em seus braços. Toda a família o acompanhou nesse gesto carinhoso, festejando com risos e lágrimas de emoção o retorno daquele filho e irmão amado. Sob a luz do altar, todos assentaram-se finalmente, passando a ouvir com atenção a experiência passada por Caim naquela densa floresta. Ele contou do medo que sentiu naquela primeira noite fora de casa, falou do Vale da Morte, onde viu tantos ossos de animais devorados com ferocidade, contou da luz que surgira ao entardecer, fazendo-o apressar em seus passos, julgando ser o surgimento de um sol. Falou do brilhante Melahim que o atraíra para as divisas do Éden, levando-o com os seus conselhos e palavras de sabedoria e amor a uma mudança de rumo. Contou de seu retorno e das lutas e tentações que teve de enfrentar cada passo. Concluiu contando da alegria que sentiu ao ver naquela noite o surgimento do fogo sobre o altar, que, semelhante a uma estrela, guiou os seus passos através daquela montanha tomada pelas trevas. Para a família, consolada pelo retorno de Caim, surgiu finalmente o alvorecer da alegre conquista, trazendo em sua brisa o aroma dos verdejantes prados edênicos, cobertos de flores eternas. Naquela manhã de Shabá, uniram-se em cânticos de gratidão ao Criador pela vida, pelo perdão e pela certeza de que sua feliz união jamais seria maculada pelo pecado.